A gente vai dar início agora à nossa próxima palestra do dia, para a gente aprender e refletir muito também. Quem não pegou ainda, relembrando, os fones de tradução simultânea podem fazer aqui fora, aqui do lado esquerdo, tá? Saindo do lado esquerdo, a gente tem os fones de tradução simultânea. Bom, ele é professor de Stanford e referência mundial em aprendizagem de máquina. Ele explora como a inteligência artificial está revolucionando a análise de arte clássica e que novos insights estão surgindo a partir disso. Ele vai discutir como a inteligência artificial, com a supervisão humana, pode ser uma grande aliada na criação de novos paradigmas. I now welcome to the stage. Eu dou as boas-vindas ao professor de Stanford, David Stork. Por favor, bem-vindo. Muito obrigada. Desculpe, eu vou ter que falar em inglês. Eu vou falar sobre o futuro do estudo da arte, quando os computadores consideram a arte. A visão da computação e a inteligência artificial revolucionou toda a imagem de análises médicas, sensoramento remoto, imagens de satélites, reconhecimento facial, biométricas, estudos submersos, geometria de ação humana, inspeção de plantas, instalações, etc. Também leitura de lábios ou da fala, arquitetura e outros. Revolucionou todos os campos, com exceção de um único, a arte. E isso é um pouco surpreendente, porque as imagens que nós encontramos nos museus de arte são as mais interessantes, sutis e imagens difíceis criadas. Eles trazem muitos problemas para os acadêmicos durante séculos para o seu entendimento. Agora, um número de acadêmicos treinados em ciência da computação histórica estão mudando isso. Isso que está no meu novo livro, Pixel and Paintings. Como usar os computadores para entender a arte melhor. E eu vou dar alguns exemplos para vocês do tipo de trabalho que nós estamos fazendo. Apenas uma dicasinha. Portanto, mesmo que você não está interessado na arte, mas você está interessado na IA, você deveria estar interessado na arte, porque a arte traz problemas à nossa mente e às mentes artificiais que são improváveis dos problemas causados pela IA tradicional. Reconhecer estilo, dizer quando um estilo é diferente do outro, vendo como muda e evoluciona a arte. Como o ChatGPT, a IA é treinada com milhões e bilhões de imagens. Mas na arte, temos apenas um número pequeno. Então, o artista com Vermeer tem apenas 34 pinturas, não o suficiente para treinar um sistema de IA. Então, o que fazemos? Na arte, nós temos objetos não realistas, não as coisas que a gente vai fotografar, mas um relógio, criaturas estranhas. Como é que a gente faz isso? A arte também é multimodal. Se você tem um raio-x da arte, muitas vezes você vê desenhos por baixo, ou seja, você veja como se desenvolve o trabalho de um artista. Como nós podemos entender como uma pintura surge? Existem convenções não físicas, bebês que podem voar, e anjos no ar, e a abstração é um problema profundo. Como entender a abstração? E reconhecendo as pessoas, vendo mudanças na abstração, o que significa tudo isso? Um dos problemas que eu estou trabalhando agora é a recuperação da arte. As pinturas mais importantes pintadas foram perdidas, incendiadas ou inundadas, mas temos algumas cópias que sobreviveram e também descrições textuais. Podemos usar a inteligência artificial para juntar tudo isso para ver como era aquela pintura antes de ter sido destruída. E a última área onde a AI pode se interferir é na semântica. A arte é muito interessante. Não é apenas a descrição do que você vê na imagem, mas é o que
estava a mensagem por trás disso, a intenção do artista. E como o computador pode entender isso? Esse é um dos problemas que nós estamos tentando ver em Stanford. Eu vou dar apenas um exemplo simples do tipo de ferramentas que estão ajudando os nossos acadêmicos. Os acadêmicos na arte gostam de uma figura, né? E no estudo vão ver muitos a visão frontal ou de perfil, mas se você quer ver centenas de portraits, você não pode fazer isso só para o teu olho. Você precisa de um olho. Um dos meus estudantes desenvolveu um sistema, nós vamos representar a rotação da cabeça em 3 ângulos e nós vamos ver onde está o local dos cantos do olho, da boca, do nariz, e com esse tipo de posição o computador vai poder dizer a pose da figura quando estava sendo retratada. Usamos 3 métodos, eu não vou passar pela descrição disso, mas alguns de Vione, o computador pode dizer como está mudada a posição do rosto. Podemos ter 11.000 pinturas em 7 minutos no computador. Isso levaria mais de 1 ano para o estudante fazer normalmente. Isso é o ângulo de rotação para diferentes períodos. E vou ter tempo apenas para falar sobre 2. O Piolei são as gravuras de Hokusai, os japoneses, e a arte naiva ou primitiva. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vocês podem notar que existe uma grande diferença entre o ângulo médio e a gama. Para o UKE você vê pinturas assim e assim, mas para a arte primitiva vai estar assim e assim. E o computador pode fazer isso durante diferentes períodos, pode ver a mudança durante um período de tempo. Não podemos fazer para homens comparados com mulheres, porque são poses diferentes. E aqui, apenas para mostrar o que está acontecendo, aqui é o que é o primitivismo versus esse. E esses são as danças de kabuki, onde tem uma pose e o ator vai ficar parado numa pose muito dramática e muitas vezes são mudados. E a arte primitiva não é diferente. São artistas que nunca foram treinados ou tiveram o brilhantismo do Matisse e são um pouco infantis e são simples e podemos ver os diferentes estilos. Por isso, podemos ver as grandes diferenças entre esses estilos que antes a gente não podia fazer. Agora, com 25.000 pinturas para ver as tendências e os estilos diferentes. Estamos vendo também autorretratos. E o pintor destro vai pintar de uma maneira e o canhoto vai ver de outra maneira. E o computador pode ver 25.000 pinturas e vão saber quem são os canhotos, pintores canhotos. Agora, para uma técnica de computador que é melhor do que melhores, que pode ver em detalhes e com precisão mais do que os seres humanos. E o Hermie foi muito conhecido pela sua obra maravilhosa em relação à luz. Mas se a gente vê o problema da direção da iluminação da luz, acontece que os humanos não são muito bons em ver isso. O computador é muito bom. São 6 métodos. O primeiro é o modelo independente, onde não precisamos saber sobre as 3 dimensões do rosto. E depois 4, que são modelos mais profundos. Temos que entender as 3 dimensões do rosto. O mais simples é a análise da sombra. Pegamos a ponta do nariz, faz uma sombra, fazemos uma linha direta e aí mostra a direção da iluminação. Sempre vai medir os ângulos com relação ao horizonte, como está na tela. Depois temos uma técnica sofisticada que veio de outros computadores
que vem de a forma pela sombra. Tem muita matemática envolvida nisso, mas o truque é analisar apenas a luz nos bordes ou o contorno. Faz a matemática muito simples e medimos a luz e depois vemos em que direção a iluminação está tocando o rosto. A primeira pessoa que entendeu esse princípio foi Leonardo da Vinci. Quando ele estava estudando como pintar um rosto, ele entendeu. Quando a luz toca perpendicularmente, tem que ser mais claro. Quando vem daqui dessa direção, tem que ser mais escura. Nós fazemos ao contrário. Nós estamos medindo a luz e vendo a direção da iluminação. Acontece que essa técnica foi desenvolvida por Frank para uma fotografia. Aqui, uma foto de Brad Pitt e Angelina Jolie por $500 mil. E esses contornos com os seus organismos foi usada por um amigo meu sobre o Brad. E sobre a Angelina, viram de onde vinha a luz. Está com Photoshop, é falso. Esses métodos de computador descobrem quando muitas pessoas não conseguem. Porque nós não somos muito bons para encontrar inconsistência na iluminação. Mas aqui é o resultado. Nós fomos os que usamos pela primeira vez em pinturas e temos essa direção da iluminação. O próximo foi usar o modelo gráfico da pérola do Vermeer. Eu tirei uma foto da pérola na pintura e podemos ter certeza que ela é cilindricamente simétrica. E no modelo gráfico do computador podemos botar a luz onde quisermos até que a pérola esteja igual à pintura e depois temos a estimação da direção da iluminação, que é 155. Também podemos ver os olhos. Se você bota um pontinho no centro do olho, através da luz, você vai saber a direção da iluminação também. A técnica mais sofisticada que nós usamos, vou rapidamente falar. Esse é o slide mais difícil na minha fala. É baseado na forma pela sombra. Se nós tivermos um rosto 3D, o computador pode ser pela iluminação que nós estamos encontrando na pintura. Qual a posição de luz, qual a direção da luz sobre esse modelo explica melhor o padrão de luz que nós encontramos aqui. O problema é que a gente não tinha um modelo do rosto, então usamos o rosto de um homem na gráfica e tentamos igualar ao máximo possível a pintura e chegamos a uma estimativa da iluminação. Mas não vai estar correto porque não é um rosto correto. E aqui é uma boa estimativa da luz, não muito perfeito. Vamos arrumar o rosto para estar de acordo com a iluminação melhor. E agora nós temos o melhor modelo do rosto e podemos voltar e reestimar a direção da iluminação. Vamos e voltamos até estabelecer o ponto ideal da direção da iluminação. E a última técnica que nós usamos foi fazer um modelo gráfico de 3D. Temos que fazer algumas premissas, mas aqui você pode rodar, olhar atrás, nas costas. Quando mostrei isso aos acadêmicos em Haia, onde está essa pintura, eles estavam chocados quando viram isso. Nunca tinham visto as costas da pintura. Agora podemos parar o movimento da gráfico e mover a luz como quisermos. E vamos pará-la na configuração que está de acordo com a pintura. E virar tudo no seu estúdio. Mas como nós controlamos, nós sabemos exatamente onde nós vamos colocar a luz no modelo do computador. E agora vamos dar a volta e realmente está igual à pintura original. E vocês vão ver. E nós fazemos um alpha blend. E vocês vão ver que se iguala muito. E aqui vamos. E nós sabemos onde colocamos a luz.
E isso é uma estimativa para a direção da iluminação. Bom, então, esses são resultados. Aqui a luz está muito alta, a luz está perfeita, aqui está muito baixa. Bom, então aqui são os resultados. Acontece que os melhores ângulos são 155 graus. Isso não é muito importante, mas o que é muito importante é esse desvio pequeno, o incrível acordo entre as estimativas de luz, diferentes estimativas de luz. E aqui é onde nós estamos olhando. A mais provável direção da luz está aqui nessa direção. E essa curva amarela nos fala a probabilidade relativa das direções da luz, que chances aparecem muito pequenas e aqui muito pequenos. Isso significa que tudo está bastante em concordância. Por que os acadêmicos de arte se preocupam com isso? Imaginam todos os métodos estão em concordância, menos a pérola. Se a pérola estiver de 10 graus diferente, pode ter sido colocada depois por outro artista, quem sabe. Isso acontece muito na arte, que alguém muda um pedaço, uma obra de arte. Olhando figuras, 4 figuras como Brad e Angelina, e a luz estava igual naquela foto, mas diferente no quarto. Isso sugere que um foi feito por um artista diferente, talvez diferente momento, diferente estúdio. E isso é muito útil para os acadêmicos de arte, para que entendam como funciona uma obra de arte. Agora, quero usar essas técnicas para responder um debate de uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, que veio desse... Se vocês olharem o desenvolvimento da pintura ocidental, alguma coisa aconteceu em 1430. Antes, naquela época, as figuras eram esquemáticas, como esse aqui, austríaco, de um rei, ou esse Masolino, uma boneca de porcelana. Não, a Capela Branchiati que eu vi há 2 semanas atrás, na Florença. Mas antes, nós tínhamos isso aqui. Robert Campin, um homem de 1430, parece tão real, né? Quase uma fotografia. Essa tem uma personalidade, uma profundidade psicológica. Esse homem parece como nós. O que aconteceu? Para explicar essa nova arte, David Hockney veio com uma teoria bastante polêmica. Ele disse que algum artista do Renascimento secretamente usaram ótica durante a execução da sua arte. E isso que permitiu esse realismo. Ele colocou isso no seu livro Secret Knowledge. Parte da sua influência foi o fato de que ele mesmo usa fotografias quando ele também trabalha. A pergunta é, os artistas faziam isso naquela época? Isso revoluciona o entendimento como foi criada a arte, se ele estiver certo. Bom, aqui ele está mostrando a sua técnica. Aqui está o Hockney, em Santa Mônica, Califórnia, meu estado materno, muita luz do sol. Aqui está a luz do sol na figura e o elemento, aqui tem uma janela e o elemento chave, esse espelho aqui curvado que projeta uma imagem para o outro lado dessa parede, e aqui está essa imagem, de cima para baixo. Hockney acreditou que o artista o traçava e depois dava de volta e preenchia com tinta. E a hipótese dele como os artistas alcançaram esse realismo. E uma das pinturas que ele deu como evidência é de Christ no estúdio do carpinteiro de Georges de Latour, no Louvre. E ele fala que a fonte de luz parece que está fora do retrato, porque deve ser assim se você usar ótica, mas na menina não é a menina, é Cristo. Foi talvez pintado em separado, com uma fonte de luz diferente. Então, no seu livro, Hockney fala, quando Cristo foi pintado, a fonte de luz estava no lugar de São José. E quando São José foi pintado,
a fonte de luz estava no lugar de Cristo. Então você tem que ver essas coisas e dizer, onde está a fonte de luz? Você não é muito bom nisso. Eu não sou muito bom nisso. Rock também não é muito bom, mas os computadores são muito bons nisso. Portanto, a primeira coisa a fazer é fazer análise de sombra. Você tira do polegar esquerdo do São José, vai direto até a vela, não a Cristo e não fora do marco do retrato. Quase todos estão de acordo com a vela. Existe um que está um pouco por fora, mas existe um detalhezinho. Mas, em geral, que provavelmente a luz está aqui. O computador coloca essas curvas que provavelmente está aqui, menos provável aqui, como uma região de alta pressão num mapa de temperatura e clima. Bom, aqui é o brilho, e aqui podemos usar também, ocluindo os contornos para encontrar onde está os contornos como esse, e você coloca esse algoritmo de contorno e aqui outras de Caravaggio, e o computador coloca aqui a flecha vermelha que fala que essa é a direção da iluminação. Os humanos são muito ruins nisso. Aqui Soprodêmias, aqui o Smoking Flame, e aqui nós temos a nossa pintura. Então, o computador, nós, pesquisadores, marcamos os contornos e o computador mede a luz e diz, e coloca as flechinhas vermelhas, e quase todos estão em concordância com a vela. Isso é muito importante e surpreendente. O computador não sabe, conhece 3 dimensões, figura, ou Delatour, mas olha aqui e fala, essa luz está nessa direção. É muito surpreendente que o computador possa fazer isso. E aqui é o mesmo tipo de probabilidade. Talvez a luz esteja aqui, menos provável aqui e mesmo provável aqui. E assim por diante. E um dos benefícios de usar essa abordagem probabilística é que podemos juntar a evidência dos contornos, das sombras, e multiplicar, dizendo que é menos provável aqui, mais provável aqui. Na vela, e não no lugar das outras figuras, e não fora do marco. Também podemos fazer no chão, que é brilhante no meio, escuro do lado externo, e podemos usar matemática sofisticada, que assim, não se preocupem. E passando por tudo isso, o computador diz que a fonte de luz está aqui. Não exatamente na vela, mas também não na casa do Cristo e nem do lado externo. Bom, então, fizemos um modelo gráfico de computador, colocamos a luminosidade no lugar da vela, e iluminamos Cristo e decidimos qual modelo melhor se associa à pintura. Aqui, o modelo do computador, São José o carpinteiro, Cristo era a luz do mundo, está com a vela. É difícil ver aqui o que está acontecendo. A sombra está se movendo à medida que a gente move a luz no modelo do computador. E aqui podemos dar a volta e ver a parte de trás da pintura. E agora, isso realmente está de acordo com a pintura. E isso foi o melhor modelo que podíamos alcançar com a luz com São José, melhor no lugar da vela, e podemos dizer qual que de acordo com a pintura. Não há dúvida no lugar a vela. Então, Hawking estava errado. Agora, vamos para outra pintura. Jan van Eyck, uma obra-prima. Hawking acredita que isso foi usado usando a ótica. Ele acha que esse espelho convexo no meio dessa pintura, que ele deve ter dado volta o espelho, e isso são 6 centímetros, aqui mostra as costas, mas é um espelho convexo. Vocês veem isso na rua o tempo todo, né? É uma imagem distorcida. E nós podemos, eu vou soltar isso, dependendo em
onde você coloca o seu olho, o seu olhar ao projetor, em diferentes perspectivas aqui, você pode voltar e inferir onde algum sistema óptico deveria ter existido. E temos um modelo de computador de 3D do quadro, e aqui está do lado, e aqui a pintura, e aqui onde colocaria um espelho em curva, uma lente para ter o tamanho correto na imagem, e você passa por tudo isso e diz que o comprimento focal será 61 centímetros. Nós podemos colocar a imagem no espelho. É difícil ver aqui, mas no computador você pode desarmar a imagem entendendo diferentes curvaturas. Então, isso é a melhor imagem que a gente pode ter. A janela estava bem linear. E aqui dá um comprimento focal para o espelho. Se o Rock estava certo, esse comprimento deveria ser igual aos 61 centímetros. Mas ao fazer a matemática, você vê que é apenas 18 centímetros, muito mais curto para ter sido feito assim. Então, aqui de meu artigo do Scientific American, a curvatura do espelho na parede lateral e a curvatura do espelho que deveria ter sido usado para a projeção. Então, não poderia ter sido feito. Eu vou saltar para alguns dos nossos últimos pontos. Uma coisa que gostaríamos de fazer é segmentação, fazendo com que o computador encontre figuras, ou animais, etc. E usamos técnicas de AI para fazer isso. Então, aqui 5 pinturas e aqui a segmentação que você obtém quando você usa essa rede treinada em fotografias. E é bom, mas não é perfeito. Vocês veem erros aqui, mas precisamos fazer mais pinturas. E nós não temos tantas pinturas, então usamos outra técnica de computador para fazer esse figura representativa. Esse é onde Cézanne, e eu seria mais ou menos assim se Cézanne tivesse me pintado. Usamos milhões dessas imagens para treinar a rede para fazer segmentação e agora dar resultados melhores. Um dos problemas importantes na arte é inferir significado. E na arte religiosa, parte disso é entender quem são os atores. Isso é um país muito católico aqui. Vocês conhecem São Pedro, que tem a chave para o céu, e nós temos um computador que reconhece essas chaves. São os atributos religiosos. E Cristo terá um cordeiro, uma cruz, Simão tem um barco, Tomás tem uma ferramenta, e treinamos com muitas pinturas religiosas, e agora o computador pode encontrar um leão, ou cruzes, etc. E com isso, aplicamos isso para uma pintura como o batismo de Cristo, do Verrocchio, e o computador pode dizer primeiro onde estão as figuras e depois também nos diz onde os atributos estão. E diz apenas, bom, as figuras que estão mais perto, a crucifixo é São João Batista e a outra é Cristo. Então é muito simples. Todos vocês poderiam ter feito sem computador, mas se vocês querem fazer para 10 mil pinturas, vocês querem fazer de uma nova maneira que vocês não conhecem, vocês usariam o computador. E também o computador pode dizer significado de diferentes cores. No Renascimento amarelo era a cor para prostitutas, aqui Maria Madalena, e aqui esses pinturas toscas, o computador pode reconhecer que isso aqui é um relógio, isso aqui é um crânio, e não entende bem o significado da pintura.
que estão, todos vão morrer e temos que viver uma vida bem humilde para chegar à vida eterna. Então, esses objetos têm significado nessa mistura. Então, a lâmpada está aqui com uma chama acesa e você vê a fumaça, que significa que você pode morrer a qualquer momento. O livro é o conhecimento e o relógio representa o tempo, né, que está passando. Os seres humanos entendem isso e a gente quer que os computadores entendam também. Então, nós treinamos uma rede que aprende contextos, aprende que fumaça significa a brevidade da vida, o crânio é a brevidade da vida, uma coroa, poder, e assim por diante. Portanto, o computador agora pode ter interpretações mais simples. E a última coisa que eu quero falar é recuperação de obras de arte perdidas. Aqui, Christoph Klimt, com sua pintura, que em 1905 pintou 4 enormes pinturas para a Universidade de Viena, mas na Segunda Guerra Mundial, quando os aliados, os americanos e os ingleses chegaram, eles queimaram essas pinturas para afastá-las dos americanos. Não? Então, apenas uma foto preta e branca e podemos usar métodos de computador para colorir. E você mostra isso para acadêmicos de Klimt e eles concordam com isso bastante. Portanto, eu poderia continuar, mas eu acho que realmente isso é tudo que eu tinha tempo para falar. E eu espero que alguns de vocês vão dar uma olhadinha no meu livro. E eu agradeço muitíssimo pela sua atenção. You can stay here, please. Gente, muito bacana, né? Então, a gente vai abrir agora para algumas perguntas, naquele mesmo esqueminha que eu expliquei anteriormente. Objetivar as perguntas para a gente ter o maior número de participantes possíveis, tá bom? Vou começar com você, que levantou a mão primeiro. Cadê os mix? Vai chegar até você, tá? No seu microfone. Importante, obrigada, Yuri. Vocês podem fazer a pergunta ou em inglês ou em português, fiquem à vontade para decidirem, tá? Ele está com um fone de tradução. It doesn't work? Yeah? Okay. Sou eu? Ele lá, né? Ele é o primeiro. Cadê o microfone para ele, que levantou a mão primeiro? Você pode levar lá para mim? E aí você faz a segunda, para sermos justos. É aquele ali de cinza, ó. Levanta, por favor, e aí vocês podem fazer a pergunta de pé para que David e todos nós possamos ver. Hello. Can you hear me now? Hi, hello, can you hear me? No? Um minutinho, David. I don't hear them. I can take it off your Okay. laptop. I can take it from here. Okay. Is that okay? Queria tirar. Pode fazer. Hey, can you hear me now? Pode me ouvir? Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar, eu achei fantástico. E segundo, eu sou filho de um artista, minha mãe é uma pintora que já foi por muito tempo. E eu sei que você escaneou alguns slides que eu gostaria de aprender mais sobre isso. Eu quero perguntar se essa palestra está disponível em algum outro lado, porque eu estou muito interessado em tudo que você nos mostrou. I teach a full class at Stanford, so there's a great deal. Much of it is in my book. Muito está no meu livro. Eu dei uma fala no Instituto Inglês na Florença, está online, e dei também outra fala no Google sobre isso tudo. Mas existe tanto que isso apenas representa 2% do meu trabalho, 1%. Compre o livro. Compre o livro. David, todas essas análises, né, ou todas, não sei se todas, mas sem dúvida, elas partem, né, dos inputs direcionadores humanos para que elas aconteçam. Mas teve alguma descoberta que veio da IA de forma inesperada
não planejada no início dos estudos e que foi um grande tadá? Bom, nós não estamos procurando figuras destras ou canhotas no estudo para as pinturas. Apareceu de repente a gente viu um número pequeno, e estavam do lado errado, então descobrimos isso. Devem ser canhotos. Isso não foi uma mudança muito grande, mas notamos algumas tendências muito interessantes em pinturas e poses também. Se você estudar a história da arte, também na época do Renascimento, as figuras eram muito retas e outras eram diagonais. E agora estamos estudando como isso muda no estilo propagado durante na Europa. Que país atingiu primeiro e para onde continuaram? Temos alguns resultados iniciais. Você só pode fazer isso com o computador se você tem 30, 40 mil pinturas. Já que você perguntou na outra, e se a gente tiver um tempinho, eu vou para você, tá? Hey. Yeah, awesome work. Excelente trabalho, é ótimo ver a análise forensica que vocês estão fazendo. Eu queria saber se vocês estão aplicando os insights nos métodos que vocês estão fazendo para treinar novos modelos que são capazes de fazer arte nova, digamos. Eu, pessoalmente, não estou interessado em arte gerada pelo computador. O único aspecto... Eu não sou um artista de estúdio, é mais historiador. Então, usamos Dolly e outras coisas relacionadas para gerar trabalhos perdidos, obras-primas perdidas. Mas eu não sou criador, não tenho interesse nisso, não. Não, eu não faço isso. Pode fazer. Go ahead. Hello, good morning. Eu sou de Tris. É surpreendente. E eu quero perguntar, existe algum risco de usar essa tecnologia no futuro para fazer arte falsa? Às vezes, com artistas anônimos? Sim, parte do nosso trabalho agora é autenticar a arte. E usamos redes com exemplos genuínos de Modigliani e falsos do Modigliani também. Usamos a imagem, mas também temos os registros documentários da propriedade e estudos materiais. Os pigmentos das tintas, as condições. Parece que tem 200 anos ou 50 anos. Juntando toda essa informação, é muito como a medicina. Por 30 anos atrás, digamos, os médicos mediam seu coração, seu sangue, faziam um diagnóstico, mas não sabiam seu histórico e nem sabiam do que 10 milhões de pessoas com seu histórico, que doenças poderiam ter. Então, nós pensamos, uma vez que a gente realmente tenha todas as pinturas diagnosticadas, vamos ter mais probabilidade de reconhecer o fake art, né? Que é um problema muito, muito grande. A falsificação é incrível. Já falei com muitos especialistas conhecidos e pode representar 20% de arte nas paredes de museus é falsificada. Diz que é de um artista e de outro. É um imenso problema a ser solucionado. É isso que nós estamos trabalhando agora. Quero parabenizá-lo pela excelente palestra e gostaria de fazer uma pergunta. Na modelagem matemática das imagens, é possível identificar a assinatura humana? Ou seja, é possível, por modelagem matemática, distinguirmos uma imagem criada por um humano ou por um outro processo que não seja humano? That's very difficult. É muito difícil. O que nós estamos fazendo
com artista A e artista não A. Nós temos que dizer se é por Modigliani ou não Modigliani. Não estamos dizendo, foi um computador que fez isso. Estamos dizendo que é genuíno ou não. Mas, em princípio, é uma coisa que pode ser feita. Se tivermos muitos exemplos de treinamento de Modigliani gerados pelo computador, isso seria possível, eu acho. Antes dos meus anúncios finais, para a nossa pausa, quem? Você? Já temos o próximo? Que aí a gente já deixa o microfone na mão da última pessoa. Alguém quer fazer a última pergunta? Então, teremos só ele. Bom dia, professor. Obrigado pela masterclass aqui com a gente. São 2 perguntas, na verdade, muito rápidas. Primeira é, na modelagem que você mostrou, sempre estava mostrando só uma fonte de luz, pelo que eu percebi. O computador consegue entender mais de uma fonte e essa interação? E a segunda é, aproveitando o gancho da última pergunta, na sua percepção, nessa corrida de a gente estar cada vez mais criando deepfakes e está cada vez mais difícil entender o que é falso e o que é real. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essas tecnologias para poder identificar o que é original. Na sua visão, o que está mais à frente? A capacidade de criar fake ou a capacidade da máquina reconhecer o que é real ou não? Okay. The first question. A primeira pergunta sobre a luz. Sim, para o Vermeer e o George Lachaux tínhamos apenas uma fonte de luz, mas generalizamos isso para um campo de luz, luz vindo de diferentes direções. E eu adoraria mostrar isso, são incrivelmente boas. Nós temos uma pintura onde existe uma figura e uma parte de trás com luz muito complexa. E vocês olham, vocês não podem dizer se são iguais ou não, mas o computador pode. Tem um nome matemático para isso. Generalizamos isso para campos gerais. Para autenticação, realmente estou interessado em arte antiga, não a arte digital. Portanto, eu realmente não estou trabalhando em ver arte falsificada ou feita por seres humanos ou usando drone. Outros vão fazer isso, não eu. Muito obrigada, David. Muito obrigada.